Vamos continuar o nosso Sem Tabus. Uma excelente noite para você que está aqui com a gente. Vai ficando melhor ainda. O papo vai só avolumando assim aquela necessidade de uma reflexão, de tomada de postura. Por exemplo, como é que você lida com os seus relacionamentos virtuais? Digo, os amigos. O quanto você compartilha da sua intimidade com pessoas à sua volta, virtualmente ou presencialmente? O que você diz sobre sua experiência? Já traiu? Sei lá, pelo Facebook, nunca esteve presente com a pessoa. Você sente que isso é traição ou foi só brincadeira? Tem gente que confunde, não é, Fabiana? Não, isso não é traição, estava só brincando, bobagem. Flerte. É uma gracinha, mas assim, eu amo mesmo meu marido, eu amo mesmo a minha mulher. Olha, uma boa medida é como eu encararia se fosse o contrário. Eu tô aqui conversando com um ex-amigo de faculdade, flertando, mas não fiz nada, pelo amor de Deus. Tá, mas se você pegasse essa mesma conversa no computador do seu marido, com uma ex-colega dele, você consideraria normal? Um bom termômetro para você saber se o que você está fazendo tá tudo de boa é se você gostaria que fosse o contrário com você. A internet facilita uma coisa que é a gente pensar que não é com a gente, que não é de verdade. Que é você fazer coisas ali, seja mandar nudes, seja ter conversas obscenas, e você pensar, não fiz nada, tô aqui ó, na minha casa, meu marido tá ali dormindo do lado, né? Eu não tô fazendo nada. Só que aquela pessoa que está usando o computador, lembre-se, eu sempre digo isso, tem CPF RG, ou seja, o que você faz, ainda mais hoje com leis, né, virtuais e tudo mais, o que você faz tem implicações na sua vida real. A partir do momento que você começa a nutrir um relacionamento virtual, e dá aquela euforiazinha, minha personagem encontra um amor de infância. E ela começa a se sentir amada de novo, aquele desejo, aquele formigamento, diz que eu tô bonita, aquela necessidade de aceitação, de elogio, e ela começa a nutrir aquilo, e gente, esse papo de que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não dá. Eu começo a nutrir ali aquele relacionamento, vai faltar para esse meu real aqui comigo. Então, uma força que eu gasto nutrindo aquilo, eu vou deixar de usar desse lado. A Bíblia diz em Mateus 5:28 que aquele que olhar para uma mulher com intenções impuras, e Jesus estava justamente corrigindo, quando ele fala assim, Senhor, mas se trair, se eu pegar a mulher do outro. Não é só você pegar, não. Se tu ficar olhando, ficar de caô, de trelelé no Facebook, tu já está pecando, porque isso já é uma traição. A intenção, ela pode não ter a possibilidade de concretizar a ação, mas no seu coração, ela já pecou. E aí, vamos trazer aqui para a conversa a pornografia que você citou antes. Um número grande de homens envolvidos, pessoas envolvidas com a pornografia. Ela aparece também de uma maneira grande e avassaladora, destruindo muitos casamentos. Mas há muito sofrimento antes. Por exemplo, há muitas mulheres que veem nisso, sabem, interpretam isso como uma traição virtual. Ele assiste aquele vídeo, ou ela vai assistir aquele vídeo e se estimula, tal, mas ok, não é uma mulher fisicamente, porém o sentimento é de traição. O sentimento é de traição. O que tem de mulheres que se sentem impotentes frente a isso? Porque a traição é uma covardia, a pornografia é uma covardia, né, contra o relacionamento real. Na pornografia você tem tudo que excita todos os sentidos, e você tem uma mulher sempre disponível, pensando do ponto de vista do homem, porque a maioria da pornografia ainda é feita para o público masculino, embora hoje a pornografia esteja se adequando ao feminino, com enredos, com visões mais românticas, mas ela é tudo o que se deseja do ponto de vista físico. Então você não tem uma cena aberta de duas pessoas fazendo sexo, você tem aquela câmera com o olhar do homem sobre o órgão genital da mulher, a penetração, a ausência de pelos para que aquilo fique muito mais claro, muito mais visível. O orgasmo sempre é rápido, não tem história, não tem trelelê, não tem bom dia no café da manhã, não tem florzinha meio-dia. Não é um trabalho enorme para chegar no orgasmo. Você vai lá, pega a mulher, passa na mão, pá, e acabou. E você se resolve com uma masturbação no banheiro, no quarto, onde for. Então, ela é muito cruel do ponto de vista da comparação. Porque o outro ser, seja ele a sua mulher ou o seu esposo, ele é um ser cheio de vontades, desejos, de frustrações, de necessidades emocionais, de necessidade de conversa, de nutrir. Então, a pornografia é fácil. A pornografia é um caminho meio covarde do ponto de vista da fuga.
Porque é mais fácil eu fazer aquilo ali do que eu ter trabalho, de nutrir, de conversar, de resolver um problema. E a internet facilitou demais tudo porque agora eu não isso. preciso ir naquele cinema sujinho do bairro. Eu tenho os videozinhos de 2 minutos que troco nos grupos de Instagram, de WhatsApp, entendeu? Eu tenho perfis para isso, eu tenho canais no YouTube dedicados para isso. Então, eu não preciso me sujeitar ou correr o risco de ser visto. E é uma coisa meio aceitável. Você vai na sociedade de forma geral, os jovens se aceitam. Ah, mas que tem, gente? Quem nunca viu uma pornografia? Quem aí nunca se masturbou? Normal. Como se fizesse parte dessa formação, dessa descoberta sexual, quando, na verdade, ele é um atraso da maturidade. No meu livro, Confissões de uma Viciada na Internet, tem um estudo que eu acho, assim, grandiosíssimo, que foi feito com uma ex-atriz pornô, e que foi garota de programa por muito tempo, e foi feito um estudo na universidade dela, e ela quis falar, e depois ela se pronunciou na mídia, na época, ela falou assim, os homens estão cada vez piores, e os jovens, de forma geral, sexualmente falando. Porque antes, quando eu comecei, ela já tinha por volta dos seus 50 anos, eles tinham o trabalho de aquecer a gente, de fazer, era um demora. Hoje, por causa da pornografia, os homens são muito frustrados, e as mulheres também, porque eles acham que a relação sexual são aqueles 2 minutos do vídeo de penetração na internet. Então, para eles, a relação sexual se resume à penetração. Penetrou, acabou. Aí eles vão para a vida real, não acontece daquele jeito. Dá um trabalhinho ali, conquistar, aquecer, papapá. Eles têm pressa demais, eles não conseguem. Então, são pessoas frustradas e esse estudo mostra que os jovens com menos de 25 anos hoje são uma geração que não tem uma sexualidade plena e satisfatória e que se realiza no digital, no virtual, porque é fácil, é matar aquela fome urgente, é pegar aquela comida, aquele trash food e comer ao invés de preparar uma comida nutritiva. Aquilo não nutre, aquilo simplesmente sacia o sensorial rápido, mas aquilo não é nutrição, não é profundo. Não nutre afeto, não nutre afeto. Identidade. E a sexualidade, tá bom, vai ter casais ali de vez em quando, tá ali no fogo, vai ter as rapidinhas de um casamento que já está consolidado, mas de forma geral a sexualidade é uma nutrição de afeto, é uma ligação do casal. Não é para você simplesmente gozar, como a gente diz, vai lá rapidinho. Não, essa pode fazer parte de um ciclo maior de intimidade sexual, mas ela como finalmente na sexualidade sempre não satisfaz. Então o que acaba acontecendo é um processo de deseducar totalmente o que já era bem caótica a nossa experiência religiosa, sexual, o que a gente já tinha de conteúdo antes, mas quando a gente estava avançando, abrindo a questão assim para falar, vem a pornografia com uma força absurda. No digital, né? A pornografia sempre existiu, mas a pornografia no digital, ela é avassaladora. Ela chega antes. É porque ela não considera elementos que são fundamentais biologicamente falando. Não. Então a gente está falando de uma necessidade fisiológica de aquecimento, de excitação. Quem é da área médica vai saber melhor do que eu estou falando. Então, tem toda essa questão de chegar no nível de aquecimento, de lubrificação, de ereção, para daí ter a penetração e ter a fricção, e daí chegar ao orgasmo e o relaxamento. Tudo isso requer tempo, fisiologicamente falando. A pornografia, ela vem e ela tá com uma massa assim na frente da pintura, só que tá tudo descascado, não foi resolvido aquilo, entendeu? Então é muito cruel com o jovem que inicia a sua vida com a pornografia, que inicia a sua vida, tipo as meninas que mandam nude para seduzir. Eu tava conversando bastante, porque eu tenho a sobrinha adolescente, eu fico por dentro dos esquemas adolescente. E na comunidade dela é muito normal o enviar nudes, é um jeito de paquerar, mandar nudes. Só que quando o garoto se aproxima, elas têm toda a necessidade emocional, de conversar, de querer ser valorizada pelo que é, ou seja, tudo que a gente tem de necessidade. Só que eles chegam querendo o quê? A vagina que ele viu, o peito que ele viu. E não tem tempo nem interesse para toda a complexidade da emoção daquela mulher. Ele não vê rosto, lágrimas, sorriso, não, ele vê uma peito. vagina e um peito. E ele quer usar aquilo ali, se satisfazer e ir embora. Fábio, mas você está generalizando? Tô generalizando, porque isso, de maneira geral, é assim. O que a gente tem são exceções. Principalmente na parte da época da puberdade, da juventude, esse acesso... eu não sou... Talvez alguns aqui que são mais liberais vão dizer assim, mas que absurdo.
Eu acho que os pais têm sim que controlar o que os filhos veem, e eu acho que no período da puberdade, da adolescência, computador não é individual, é na sala para todo mundo. Ah, mas e a liberdade dele? Vai ter liberdade quando ele pagar as contas dele. Enquanto ele não pagar as contas dele, Por quê? Porque é muito mais fácil, nesse impulso sexual, você usar o digital como uma forma de escape. E quem está no controle disso? Os pais. E de forma indevida, se fosse alguma coisa para o crescimento do adolescente, da menina, do menino, se fosse educação sexual, não está falando de educação sexual, A gente está falando de matar fome com trash food. Perniciosa, exatamente, de jovens, usando essa expressão aí na linha do alimento, da nutrição, que estão desnutridos, anêmicos, de saber o que é afeto, de saber o que é respeito pelo corpo do outro. Desnutridos e obesos. Ao mesmo tempo. Porque é a mesma coisa, né? Você está obeso, mas não tem nutrição ali. E então, por isso nós somos favoráveis a que os pais vigiem, deem uma olhada. Como é que você vai deixar seu filho? Outro dia uma mãe me dizia assim, Darleide, minha filha é de 11 anos, eu entrei no quarto, meu Deus, o que eu vi me assustou. Ela viu a filha vendo cenas lá no YouTube, enfim, sei lá, em vídeos, que era uma criança agora, 11 anos, e de fato, aí não tem uma mãe, um pai que vai tomar pé da situação, como é que fica? É que a gente tem muito medo da questão, se fala muito hoje em dia dessa... E tem muito a ver com a culpa dos pais que ficam muito tempo fora e tudo mais, de não controle, porque a criança fica revoltada. Gente, faz parte da adolescência. O meu tá entrando na adolescência infantil, vai ficar revoltado por nada e por tudo. E o seu também vai. Agora, eu não posso deixar que esses estímulos também fiquem no meu imaginário só como uma coisa de adolescente, porque a gente está vendo muitos adultos se refugiando nisso, porque não tem uma vida satisfatória. Que é o ponto que você escolheu para trazer no seu romance, casar jovens, adultos. Porque daí, ali é efetivamente a traição. Quando eu escolhi essa história, foi pela média das histórias que me chegavam. E o que eu vi é que não depende de crença, não é porque você está na igreja que você está garantido, não depende de você estar casado ou não, porque você pode estar casado e não estar bem estabelecido com o seu cônjuge, não depende de você ser uma pessoa trabalhadora ou não é coisa de vagabundo, não é coisa de drogado, não. São coisas de pessoas normais que não têm necessidades emocionais supridas e, por conseguinte, as suas necessidades fisiológicas e eles têm refúgios. São pessoas que têm acesso à internet, são pessoas que têm como ficar sozinhas, são pessoas donas de si, mas sem controle de si. Tem pessoas que relatam, inclusive, que o seu cônjuge é gente muito legal. Sim. Bom marido, boa esposa, eles têm uma boa relação, bom pai, eles estão bem, estão estáveis, mas surgiu um quê ali de... aquela sugestão foi dada por uma palavra, por uma mensagem. Outro dia uma senhora me dizia de ter reencontrado amigos do tempo de faculdade, hoje eles todos casados, têm filhos adultos, e eles montaram um grupo para se reconectarem, matarem saudades. Um destes chamou à parte a sua amiga de faculdade e propõe a ela se conhecerem melhor. Porque ela, o que é isso? Eu sou casado, você casa... Não, mas é porque no nosso tempo de faculdade eu pensava que... Ou seja, adultos estão nos seus casamentos, mas de repente vem ali um elemento surpresa. E aí volta aquela questão de dizer assim, nenhum de nós está imune, porque às vezes também não é nem a ver com a gente. Tem a sugestão do outro, tem o que vai chegar. E se te pega de surpresa? Aine, quanto tempo falta para a gente ir para o intervalo? 5 minutos ainda. Tá. Então dá tempo de a gente desenrolar aqui uma questão. O que você ia trazer? Não, essa situação tem muito a ver com a condição em que eu me encontro. Tem um ditado que fala que a ocasião faz o ladrão. Isso. E o Ariano Suassuna disse assim, não, o ladrão já está pronto, a ocasião revela o ladrão. Tudo aquilo que eu vou nutrindo em termos de sexualidade, de sensualidade, de valores, tudo aquilo que eu vou nutrindo ao longo do meu casamento, do meu relacionamento, vai se revelar no momento de crise. Porque no momento de crise, eu estou sem as estribeiras, eu estou sem a... Estribeira é muito nordeste falar isso, né? Mas eu estou sem as minhas barreiras de proteção. Só que aquilo que eu construí até então é que vai determinar se eu sou ladrão ou não. Por isso que eu sempre digo, todo mundo é capaz de trair. Ah, mas ela lá, esposa de pastor, bonitinha na TV. Sou capaz de trair. Não é só o meu marido, porque é homem. É do humano. O que eu vou fazer com isso? Eu vou me cuidar como eu cuido em muitas outras áreas. Eu sou capaz de roubar, eu sou capaz de matar. Por exemplo, como é que se cuida nas redes sociais? Que cuidados deveríamos ter com a internet? Primeiro, o que eu procuro.
né? Porque muitas das coisas que vêm de sugestão tem a ver com as buscas que eu faço no Google. Então, os traços, os passos que eu deixo na internet vão me sugerir outras coisas, matérias relacionadas. Então, um homem que procura, que digita sexo, mulher não sei o que, tal, ele vai receber mais anúncios, mais sugestões que vão fazer com que a tentação para ele seja muito mais forte. Com a mulher, a mesma coisa. Dependendo das pegadas que eu deixo nas minhas buscas, eu vou receber sugestões. Primeiro passo, cuidado com o que você está procurando. Sabe aquela história? Cuidado, olhinho. Com é isso. Segunda coisa, reconhecer o perigo. Porque eu acho que tem uma coisa assim... Esses dias eu estava conversando com o Laurentino Gomes no meu canal, ele falando de reconhecer fake news. Quando você recebe uma notícia, ó, só você sabe, isso a televisão não mostrou, é só pra você. Por que só? O que você tá achando que você é mais... Só você que tá sabendo da notícia? É fácil reconhecer um fake news. É fácil reconhecer alguém que tá se aproximando de você com más intenções. Por que você resolveu me elogiar agora? Se a gente foi amigo de infância, por que você nunca se manifestou naquela época? Por que agora que eu sou casada? Por que agora que eu tenho, né, eu tenho uma família? Então, reconhecer o ataque. Segundo, step back, ir para trás. Eu acho que a gente tem, na nossa sociedade, isso é muito comum, porque nós somos muito cordiais, nós somos muito queridos, a gente não quer destratar ninguém. Eu ouço mães que falam, eu soube que minha filha foi abusada, mas não falei nada para não criar conflito na família. E daí a gente não quer se impor para não ser grosseiro, para não ser grosseira. Eu vejo, assim, às vezes, de vez em quando aparece umas tentação do capeta pro meu marido, né? Que, a pessoa queria um conselho. O senhor parece tão bem casado. Ele disse, sou mesmo, posso te ajudar? Porque às vezes eu tô junto ajudando a responder. Deixa que eu respondo se você vergonha aqui agora. Não, brincadeira, pode pedir aconselhamento, porque eu vou estar junto ajudando, tá bom? Mas é reconhecer. Você acha realmente isso, você está falando com um tom de brincadeira, mas isso é fato. Isso é fato. O casal precisa estar junto. Claro que porque precisa, senão eu preciso fica... reconhecer o perigo. Sabe, a gente sempre fala assim, e às vezes eu tenho amigas que falam, é um absurdo dizer que não pode ter a amizade entre homem e mulher. Pode, mas quando são amizades mútuas. Eu tenho muitos amigos homens, mas eles também são amigos do meu marido. São muito, eu converso com ele, meu marido conversa com ele, são amizades mútuas. Amizades que eu não posso contar sobre elas, que eu preciso esconder sobre elas, tem perigo. Acende a luzinha vermelha que tem perigo aí. Então, são alguns processos. Primeiro, cuidado com o que eu procuro. Segunda coisa, cuidado com aquilo que vem assim, você é maravilhosa, você é isso, é aquilo, do nada. Terceira coisa, se proteger justamente nesse quesito de amizades mútuas, não ter segredos. Essa coisa do ter segredo, se eu tô tendo que esconder, tem problema, né? Quarta coisa, botar barreiras. Mas vai parecer grossa. Dane-se, prefiro ser grossa do que ser traidora. Prefiro, sabe? Esses limites garantem a integridade não só do meu casamento, mas a minha integridade moral e pessoal. E é isso que a gente tem que buscar. Nós vamos para o intervalo, voltamos ainda na última parte com Fabiana Bertotti, Traição Virtual. Tema de um dos seus livros, o romance Traição, que deu o que falar para muita gente que se identificou com aquelas histórias ou também se preveniu, né, Fabiana? Tomou mais cuidado, percebeu o caminho que estava indo. Opa, o que eu estou fazendo aqui? É rápido, já estamos de volta, até já.